um pouco desse trampo pra vocês. Bom, falando sobre o estilo dele, eu escolhi fazer em black work porque é meu estilo favorito. Eu escolhi fazer ele digitalmente porque na mesa eu tenho uma infinidade de recursos que no papel eu não tenho. Como por exemplo, eu tenho uma infinidade de cores aqui, eu tenho todo tipo de brush, de pincel disponível, e o fator muito importante também é que aqui eu posso apagar, voltar a hora que eu quiser e não vai danificar o papel, não vai amassar, não vai manchar, e isso pra mim conta bastante. Uma outra função que tem aqui que é muito facilitadora, ou mais ou menos, seria a questão do zoom e de rotacionar a tela. Isso é muito bom para fazer desenho digital, soma muito, tu dá aquele super zoom e tu fazer os mínimos detalhes, tu poder rotacionar para ficar num ângulo bom para traçar. Mas quando se trata de tatuagem, eu não acho que isso é uma vantagem, muito pelo contrário, eu acho que isso acaba, de certa forma, te prejudicando, porque na hora da tatuagem tu não tem como dar um super zoom na pessoa ou rotacionar ela. Então, quando eu faço desenhos para tatuagem, eu acabo não usando esses recursos, justamente para depois eu não ter esse tipo de problema. E por isso eu uso esses recursos só quando eu tô fazendo uma ilustração digital que não tem a finalidade de ir pra pele, ou quando eu tô trabalhando com edição de imagem. Ai, meu seu caderninho. Que dor. Então vou falar um pouco mais a fundo sobre esse trampo. Tem alguns detalhes que eu quero pontuar. Como, por exemplo, os traços mais grossos e os traços mais finos no desenho. Eu fiz os traços mais grossos nas áreas onde são mais marcadas, como por exemplo, quando ele sorri, as marcas nas bochechas dele são linhas de expressões que são bem marcadas, então eu fiz o traço mais grosso. As linhas do cabelo, ali onde é sombra, onde os contornos são mais marcados e são mais escuros, eu fiz o traço mais grosso também. E o que é fio no cabelo, eu fiz o traço fininho. E toda a sombra que eu fiz na arte acompanha isso também. E na questão da sombra no cabelo, por exemplo, eu fiz um rastelado. E eu vim da base, a base dele veio bem escura e foi clareando para as pontas. Eu não quis saturar muito preto no cabelo, por isso que eu fiz a base bem escura e as pontas mais claras, até porque na tatuagem eu não gosto muito de saturar os pretos. E ali na gravata, eu fiz uma sombra em rachura e eu quis dar bastante foco para essa gravata, porque eu substituía a gravata do Coringa pelo símbolo do Batman, que eu quis meio que dar essa referência no desenho ao Batman. Eu achei que ficou bem legal, assim, porque o formato do morcego lembra muito uma gravata borboleta. Então eu fiz bem escuro já pra chamar atenção ali para aquele detalhe. Assim como na maquiagem dele também, que eu acho que é o que caracteriza o personagem. Então ali nos olhos, no nariz, na boca, a sombra também tá bem escura. Já no rosto eu quis fazer uma sombra mais sketch, mais riscada. E mais clara também, mais suave. Porque eu não quero pesar muito essa pele, eu quero deixar ele com a pele mais esbranquiçada, porque o Coringa, o personagem em si, ele tem uma maquiagem branca no rosto, então eu quis fazer sombra só onde realmente tem sombra, onde realmente é escuro, onde realmente o rosto tem essas marcações, assim. Então a pele em si eu deixei branca. Eu resolvi fazer esse espaço triângulo por causa da tela. O espaço que ele tem é quase um triângulo, ele tem várias tatuagens em volta, então eu quis encaixar de uma forma que ficasse legal, mas que não ficasse tão simétrica. Então por isso que eu resolvi fazer as pontas como se fossem os galhos quebrados. E a questão do ha-ha-ha ali em cima foi justamente porque eu acho que isso caracteriza o personagem, tem tudo a ver, e eu gostaria que tivesse em algum lugar da arte. Então eu resolvi botar vazando pra cima, pra fugir dessa simetria, que eu acho que não combina nada com o personagem, e também pra vazar por cima de outros trabalhos da tela. Porque eu acho que esse efeito ficaria muito legal e condiz muito com o personagem. Um ponto muito importante que eu queria ressaltar aqui, que muitas pessoas perguntam, é a questão do rastelado na mesa digital. Eu uso o programa Photoshop e nele eu descobri um macetezinho de como fazer esse rastelado, parecido como é o da tatuagem ou como as pessoas fazem no papel, e eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou nas propriedades do pincel, ali nos brushes que tem padrão no Photoshop, eu seleciono um que tem vários pontinhos, que ele é todo pontilhado. Ele é como se fosse um brush de pontilismo, assim. E aí eu vou no espaçamento
ele é bem fechadinho, assim, os pontinhos são bem juntinhos, e no espaçamento eu consigo ajustar isso. Então eu vou lá e ajusto no espaçamento que eu acho que fique bom o meu rastelado. Assim como na máquina, tu configura na voltagem e tu consegue dar o espaçamento que tu quer, o espaçamento ideal pro teu rastelado. E no Photoshop tu consegue fazer isso também, então tu dá ali o espaçamento que tu quer. E eu uso esse brush aqui para fazer rastelados específicos, como o do cabelo, que ele é mais preenchido, ele não é um rastelado preciso, no caso fino, ele é um rastelado mais grosso, assim. E eu acho que esse brush acaba sendo muito bom para partes com maior preenchimento. Agora, quando eu faço um rastelado mais fino, mais preciso, como é o da roupa dele, eu pego o padrão, aquele, o sólido mesmo, que é esse aqui, e eu vou no espaçamento e eu configuro a distância que eu quero dos pontos. E eu diminuo também o tamanho dele para ficar os pontinhos mais finos, né? Daí eu deixo no tamanho que eu acho adequado para minha arte. E aí eu consigo esse efeito, que fica bem legal e fica bem próximo do que é a tatuagem. Então, tipo, pra melhorar ainda mais esse rastelado, eu ativo aqui na pressão do Photoshop. Esse aqui, tu ativa a pressão da linha, né? Ele fica bem sólido, eu deixo no pincel sólido. E com a pressão eu consigo fazer ele mais fino e engrossando, né? E fica esse efeito muito bacana, assim, bem preciso. Agora bora lá imprimir isso aí, botar na pele e ver se toda essa estratégia deu certo.